Meus peritos e peritas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Crime. Eu sou o Nakamura e como vocês viram pelo título, hoje a gente vai falar do caso tão famoso, acho que é um caso considerado como o mais famoso do Brasil, que é o caso da Suzane von Richthofen. A gente vai falar um pouco sobre o caso. Eu vou tentar trazer um resumo geral para não ficar muito longo, porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez e eu consegui perder um arquivo de 2 horas de gravação. Então eu tô regravando esse vídeo e espero que dê certo. A gente vai fazer um resumo geral e a gente vai trazer no final uma atualização do caso, porque agora em 2023 nós temos Suzane von Richthofen nas ruas. Então a gente vai trazer essa atualização e a gente vai trazer também um resumo do caso, que foi um crime completamente brutal. Então, antes de começar, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, né, que é o sininho para você receber aí os próximos vídeos que eu for postando aqui no canal. E todo mundo que está se inscrevendo, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E caso você queira ver algum caso específico aqui no canal, pode deixar nos comentários desse vídeo que eu vou estar observando e vou estar gravando para vocês. Então, bora para a vinheta. Bom, então vamos lá. Pode ser que algumas pessoas não conheçam esse caso porque ele aconteceu há muito tempo atrás. Ele é do dia 31 de outubro de 2002, então algumas pessoas nem eram nascidas na época, outras eram muito novas. Eu, por exemplo, era muito novo, mas já acompanhei o caso, né, na época, porque eu já tinha uma idade considerável. Então esse caso ele foi muito midiático, tanto na época como até hoje. Ele é muito retratado aí nas redes sociais. E principalmente agora que a gente tem essa atualização que Suzane von Richthofen está nas ruas, né? Ela não está completamente livre porque ela está terminando de cumprir a pena dela no regime aberto, mas ela já está solta nas ruas e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas vamos lá. Quem foi Suzane von Richthofen e qual foi o seu crime? Suzane von Richthofen era filha de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen. Manfred, ele era engenheiro e Marisia, ela era médica psiquiatra. Manfred, ele era natural da Alemanha, né? Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 53 e ele era naturalizado brasileiro, né? E Marisia era brasileira, ela era natural do estado de São Paulo, ela nasceu em José Bonifácio, né? No dia 19 de janeiro de 52 e era casada com Manfred e os dois passaram a viver em Brooklyn. Eles moravam no Brooklyn, que é um bairro de classe média alta, né, ali no estado de São Paulo, na capital. Então já dava-se para se ver que a família von Richthofen era uma família muito bem de vida, né? Tanto é que o nome von Richthofen, o sobrenome da família von Richthofen, era um nome muito conhecido com algumas figuras históricas muito importantes, né? Tanto é que em 1996, uma entrevista que o Manfred tinha dado para um extinto jornal da época, ele chegou a citar que ele era sobrinho neto aí do Barão Vermelho. Para quem não sabe, o Barão Vermelho, ele foi uma figura histórica na Segunda Guerra Mundial, que ele foi um grande aviador. Bom, e segundo os amigos mais próximos aí de Manfred, ele era uma pessoa expansiva, com um humor muito para cima, ele era uma pessoa educada e que prezava muito pela educação dos filhos, né? E trabalhava bastante. Basicamente esse era o mesmo resumo pessoal aí da Marisia, era uma pessoa também que prezava muito pela educação dos seus filhos, né, que eram dois, que era a Suzane von Richthofen e o Andreas von Richthofen, que era o irmão mais novo da Suzane. E como eu falei para vocês, eles tinham uma boa situação financeira, né, de vida. A Marisia, ela tinha um consultório, né, de psiquiatria e o Manfred, na época até do crime, do ocorrido, ele tinha sido promovido em uma empresa que é responsável aí por cuidar de pavimentação aí do estado de São Paulo, e ele tinha sido promovido para diretor de engenharia da empresa, né? Suzane von Richthofen era natural de São Paulo mesmo, ela nasceu no dia 3 de novembro, né, de 1983, e como eu disse para vocês, Suzane nascida de uma família rica, então ela tinha ali todas as suas mordomias, né, da época, ela tinha ali tudo que ela precisava ter, até porque na época a fortuna aí só do Manfred era avaliada ali por base de 11 milhões de reais, e sim em valores atualizados. E o último da linhagem da família era Andreas Albert von Richthofen. Ele não é muito citado até porque ele não teve participação no crime. Porém, aconteceram algumas coisas com o Andrés que revoltou muito a sociedade na época, né? Que foi aí a mentira que Suzane contou para ele na época que aconteceu os fatos, né? Até porque ela não queria assumir a culpa, então ela
inventou, foi todo, bolou todo um plano que eu vou contar pra vocês no decorrer do vídeo em relação ao crime. Então, o Andrés, ele nasceu em São Paulo também no dia 26 de abril de 1987. Ele era considerado um garoto tímido, ele era caseiro, não gostava muito de sair, era de poucos amigos. Então, a sua relação familiar era muito boa, ele era muito próximo ali aos pais e próximo a Suzane. E sem contar que ele também era próximo ao namorado de Suzane, que também vai ser citado aqui daqui a pouco. Bom, os citados agora serão a família Cravinhos, né? Mais especificamente Daniel e Christian Cravinhos. Dois irmãos, um deles era namorado de Suzane, sendo esse ele Daniel Cravinhos. Bom, a família Cravinhos era considerada, entre aspas, aí, a família do barulho, né? Era considerada assim pelos vizinhos deles. Até porque algumas pessoas da família ali trabalhavam ali com conserto de motos, carros, faziam testes, né, de aeromodelos ali pela vizinhança. Então eles eram conhecidos ali pelos vizinhos por pessoas que faziam bastante barulho, né? Traziam um pouco assim essa dor de cabeça e tiravam um pouco do sossego das pessoas que moravam em volta à residência deles. Bom, Christian era uma pessoa que já tinha alguns problemas, na época ele era usuário de drogas, então ele já até passou por uma internação. Ele foi internado aí numa clínica de reabilitação, só que a gente não tem relatos também se ele conseguiu se recuperar 100% ou não. Já Daniel, ele não tinha nenhum antecedente na época, né, nenhum antecedente desse tipo. Bom, Suzane conheceu o Daniel na época que ele praticava, né, aeromodelismo. Eles conheceram, a família, na verdade, a família von Richthofen conheceu o Daniel no Parque Ibirapuera, né? O Andrés, na época, ele tinha se interessado pelo esporte, né? Pelo aeromodelismo. Então, o Daniel ele acabou virando professor de aeromodelismo pro Andrés. Tanto é que o Daniel começou a levar o Andrés a alguns passeios, né? Para andar de bicicleta, para poder fazer algumas corridas de autorama. E é citado também que o Andrés ele teria ajudado, né, o Daniel a se aproximar da Suzane, né, que foi aí onde começou o relacionamento dos dois. O problema começou quando o casal começou a fazer algumas delinquências e nessas delinquências o Andrés também entrava na jogada, né? Porque o Andrés era muito próximo dos dois, né? Ele participava ali praticamente da vida do casal e delinquências essas envolviam, por exemplo, o casal sair, né, de carro e ir para um motel. E o Andrés ele ia no porta-malas, aí chegavam no quarto do motel, eles faziam uso, né, da erva verde, né, que eles acabavam fumando, e o Andrés também acabou experimentando, né, nessa história toda, né. E passeios assim, que não tinha muita explicação para os pais, né, da Suzane, foi o que afastaram mais ainda a família von Richthofen de Daniel Cravinhos, né, que foi o pontapé inicial para que a Marisa não gostasse muito do relacionamento dos dois e não aprovasse de maneira alguma que os dois tivessem uma relação. Só que o tempo foi passando, o relacionamento começou a ficar mais sério e isso foi preocupando muito tanto o Manfred quanto a Marisa, né? Até porque Daniel ele trabalhava pouco, né? E ele para ele poder ter uma renda, né, mensal, ele fazia cerca de 1 a 2 aviões ali por mês e acabava vendendo esses modelos de aviões ali por 1.300 a 1.400 reais. E aí ele tirava um dinheiro a mais com alguns consertos de moto ou de carro, né, e com venda de algumas peças. E isso começou a preocupar muito a família porque a Suzana ela pegava, né, a mesada dela, ela pedia dinheiro pro pai dela e ela emprestava, né, o dinheiro pro Daniel e também ela fazia compra de presentes, né, de roupas ali pro Daniel. Então a gente já consegue entender ali todo um cenário do relacionamento dos dois que já não era aprovado pela família von Richthofen. Bom, o relacionamento também não era muito saudável para Suzane, até porque ela acabou perdendo a virgindade ali com 16 anos, mais ou menos, pro Daniel, né? E acontece que ela começou a ter uma rotina com o uso de toxinas, ah, quase como todos os dias, né? Quase todos os dias ela fazia uso ali da erva verde e ela acabou também experimentando êxtase. E aquilo começou a ficar muito recorrente na vida de Suzane, né? E Suzane também era muito dependente emocional do Daniel, né? E o Daniel era uma pessoa considerada tóxica, né? Que ele ficava no pé de Suzane o tempo todo. Aconteceu uma vez que Suzane viajou para a Alemanha e ela acabou gastando muito dinheiro com cartões telefônicos para fazer ligação pro Daniel. E o Daniel, ele, na volta que Suzane retornou ao país, Daniel entrou em um desespero muito grande. Ele, até na época que ela estava lá na Alemanha, ele tinha feito, né, ameaças de tirar sua própria vida. E quando ela retornou para o Brasil, em um dos encontros deles, ele chorou muito e disse que
ele não conseguiria ficar longe de Suzane e que não era para ela ficar longe dele muito tempo, que já era muitos sinais de um relacionamento completamente abusivo e tóxico. O namoro foi definitivamente proibido assim que, em uma noite, Suzane teria alegado que ela iria para casa da sua amiga dormir por lá, né, para poder curtir um pouquinho junto com a sua amiga. E no instinto de mãe, Marisa teria ligado, né, para casa da sua amiga e teria descoberto que Suzane não teria ido para lá. E aí, no dia seguinte, Suzane retorna para casa e ela exige uma explicação, né, da filha, e aonde ela vai e confessa que teria passado a noite no motel junto com o Daniel. Então foi aí que definitivamente os pais dela decidiram que não teria mais o namoro dos dois. Ela teria proibido Suzane de namorar com o Daniel. Porém, proibição sem sucesso. Prova essa de que o namoro não tinha acabado foi uma vez, no Dia das Mães, em 2002. Eles iriam. Tava combinado da família ir almoçar em um restaurante específico, porém Suzana ela disse que não iria, né? E ela acabou tendo uma discussão ali com o seu pai, e foi a primeira vez em que Manfred teria tocado, né, na sua filha. Ele deu um tapa em Suzane e Suzane saiu revoltada de casa, disse que não iria voltar mais, porém ela quebrou essa promessa e acabou voltando. E aí depois disso ela disse para a mãe dela que ela teria terminado o relacionamento, né? Tanto é que ela até tinha tirado, né, a aliança de compromisso. Porém, Suzana estava ainda com Daniel às escondidas. Muitas discussões aconteceram depois disso, tanto de Manfred com Daniel, quanto da família toda. Mas acontece que a gente vai chegar nos dias dos fatos, né? Que é a noite de 31 de outubro. Porém, a gente tem uma noite antes, que foi ali o início do que seria o plano, né? O plano perfeito para Suzane, que seria tirar a vida dos seus pais e ficar com a herança para dividir com Daniel. E como eu disse para vocês, tem o Andrés ainda, né? E desde o início do plano ela não tinha intenção de tocar em Andrés, e tanto que foi o que foi feito. Ela não encostou no Andrés, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu e uma das coisas que revoltou a sociedade em relação ao que ela fez com o Andrés. Bom, o plano de Suzana era basicamente o seguinte: ela com os irmãos cravinhos, né, com o Daniel e com o Christian, seu cunhado, eles iriam forjar uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E então ela chegaria na casa como se nada tivesse acontecido e encontrar o corpo dos pais e acionar a polícia. E aí, por lei, ela receberia, né, a herança e dividiria com o seu namorado e com seu irmão. Só que primeiro eles precisavam saber qual seriam os modus operantes desse crime. Então, no dia 30, né, na noite de 30 de outubro de 2002, foi feito ali por eles um teste, né, de som. E nesse teste eles deram um tiro com uma arma de fogo e de cara já perceberam que a arma de fogo não seria uma possibilidade para acontecer o crime, até porque fazia muito barulho e vizinhos poderiam ouvir. Então a arma de fogo foi descartada do plano de Suzane com os irmãos Cravinho. Bom, então foi se decidido que seria usada ali barras de ferro, né? Aquelas barras de ferro oca que seriam usadas para tirar a vida dos pais de Suzane. E o que acontece? O que eles fariam com Andreas? A ideia de Suzana era o seguinte: ela diria para Andreas que teria convencido os pais de que no outro dia ele estaria liberado de ir na escola, ele não precisaria ir, até porque era aniversário, né, de namoro de Suzane com Daniel, e eles comemorariam aparentemente juntos, mas eram juntos da seguinte forma: Andreas iria para uma lan house, né, na época um cybercafé, enquanto Suzane com o Daniel estariam em um motel comemorando juntos. Então a ideia praticamente era essa, né? Foi o que eles passaram, né, para Andreas, para que aquilo convencesse Andreas de ficar no cybercafé sem se preocupar com a hora de voltar para casa. Bom, então pouco antes das 11 da noite, Andreas foi deixado nesse cybercafé sem saber de nada. E aí Suzane com Daniel se deslocaram, né, até um ponto específico onde encontraram o Christian e logo em seguida eles se dirigiram para a casa de Suzane. Chegando lá, Suzane vai abrir a porta da garagem, né, para que o carro entrasse. Só que ela teria desligado as câmeras de segurança da residência alguns dias antes,
para que toda essa ação não fosse capturada pelas câmeras de segurança. Então a Suzana ela entra primeiro na residência, né, na mansão, e o cenário é o seguinte, né, havia um corredor com vários quartos e o último quarto do corredor era o quarto dos pais dela. Então o que ela fez? Ela entrou na residência, acendeu as luzes do corredor para que ficasse bem evidente para onde é que os irmãos Cravinhos teriam que ir. Lá já estavam seus pais dormindo e Suzane desce depois para poder preparar algumas coisas, né? Alguns sacos plásticos que seriam usados para descartar alguns objetos, tanto como as roupas sujas, né, dos irmãos Cravinhos, quanto as armas do crime. Bom, e o que a gente tem após isso? Os irmãos Cravinhos, eles entraram na mansão e aí eles seguiram o corredor, né, onde eles avistaram ali o quarto do casal. E assim que eles entraram, né, já estavam armados ali com as barras de ferro. Tava cada um designado para um crime, né? O Christian estaria designado para tirar a vida da Marísia e o Daniel para tirar a vida do Manfred, né? Os pais aí da Suzane. E o que acontece? Em relatos aí, em depoimentos dos dois, eles contam aí que o Manfred, ele não houve resistência, né? Assim que ele sofreu o primeiro golpe, ele já entrou em óbito por traumatismo craniano. Só que o Christian, ele conta um detalhe que é, assim, muito chocante, inclusive. Marise, assim que ela recebeu a primeira pancada, ela acaba acordando, né? Ela não perde a vida de primeiro momento. Então ela acorda, assim que ela recebe a primeira pancada. E ela vê aquela situação, ela entra em desespero, ela tenta se defender, tanto é que na autópsia de Marísia ela possuía algumas fraturas nas mãos, significava que ela tentou, né, segurar ali a barra de ferro com as mãos, sem êxito. E Christian conta que Marísia, ela, em todo momento em que ele atacava ela, ela pedia, por favor, para que ele não tocasse nos filhos dela, no Andreas e na Suzane. E então as últimas palavras de Marísia, ao invés de pedir por clemência, por gritar por socorro, ela só pediu para que ele não tocasse nos filhos dela. E mal sabia ela que a filha mais velha dela era a mandante daquilo tudo. E aí a gente tem a seguinte narrativa vinda do próprio Christian. No momento em que ele desfere ali os últimos golpes ali contra a cabeça ali da Marísia, ela não perdeu a vida, né, por completo. Só que ele conta que ela começa a. Ela entrou num estado de agonia, né, ela começa a agonizar. E aí o que ele vai fazer? A Marise, ela começa segundo ele, né, o próprio Christian, ela começa a emitir alguns sons ali de uma respiração ofegante com... ele diz que lembrava o som de alguns porcos. E aí o que ele vai fazer para acessar esse som? Ele vai no banheiro, né, na suíte ali do casal, ele vai pegar uma toalha dessas pequenas de rosto e ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar na boca dela e ele vai empurrar para dentro. Então, nesse exato momento, ele empurra com tanta força que a Marisa ela tem uma fratura, né, no pescoço. E aí foi a gota d'água ali para o fim da vida da Marísia. Então ela vai perder a vida ali nesse exato momento. Então eles tentam, depois disso, eles vão tentar criar uma cena ali para construírem essa narrativa de que foi um roubo seguido de morte, né? Que foi ali o falso latrocínio, que era a ideia, né, deles ali para poderem se safar. Então o que eles vão fazer? Manfred ele possuía uma arma de fogo, eles vão pegar essa arma de fogo, eles vão acabar encontrando essa arma de fogo e vão deixar ali próximo à cama de Manfred, porque do lado de Manfred, né, praticamente, porque eles pensaram em várias narrativas e nenhuma delas acabou dando muito certo. E algumas joias do casal também foi deixadas espalhadas pela casa. E pela própria reconstituição que fizeram do crime, a polícia conta que não dá o certo para saber se Suzane teria subido lá depois do crime ou não para poder ver os corpos, né, como eu falei. Só que o que acontece? Pela própria reconstituição, conta-se que Suzane, nesse exato momento que os cravinhos estavam tirando ali a vida dos seus pais, ela estava embaixo, né, no térreo da mansão, aproveitando para pegar um dinheiro que estava guardado dentro de uma maleta.
né? Que era uma quantia de cerca ali de R$ 8.000, 6.000 euros e US$ 5.000. E aí a cena no quarto era o seguinte: Manfred estava com uma toalha jogada em cima do rosto e o corpo da Marisa tinha sido envolvido em um dos sacos plásticos, né? Que Suzane já teria preparado ali para os irmãos. Então, eles tentaram deixar essa cena, tentaram construir essa narrativa, fizeram uma bagunça dentro de casa e se retiraram do local. E o que eles fizeram logo após isso? O dinheiro e algumas das joias que foram roubadas, elas acabaram sendo entregues para Christian como se fosse um pagamento ali do crime, né? Até porque não teria um interesse maior do Christian, interesses futuros, no caso, como eu falo, como seria de Daniel, né, que o interesse da herança aí com para ele viver, né, desfrutar do dinheiro da herança junto com Suzane, né? Então, como o Christian não tinha esse laço, né, envolvendo eles, esse dinheiro e algumas das joias que foram roubadas foram entregues para eles ali como um pagamento. E logo em seguida a isso, Suzane com o Daniel, eles teriam ido para um motel, né? E lá eles teriam feito ali, tiveram um momento íntimo deles. E nesse motel eles vão cometer uma gafe ali, que é uma coisa que chamou a atenção do pessoal do motel, que foi o seguinte: eles ficaram na suíte presidencial, eles pagaram cerca ali de R$ 300, né? Na época, que era a suíte mais cara do motel. Eles pediram um refrigerante e alguns lanches. Só que o que acontece? O Daniel, ele vai em seguida pedir o cupom fiscal que comprovasse ali o pagamento da noite deles no motel. E por que que isso vai levantar um pouquinho as orelhas do pessoal do motel? Porque eles nunca até o momento tiveram que emitir uma nota fiscal sequer para nenhum hóspede momentâneo. Então, assim, Daniel teria sido a primeira pessoa, desde quando o motel abriu, a pedir uma nota fiscal naquele local. Isso levantou um pouco de estranhamento para a equipe, né, do que trabalhava no motel, mas ficou por isso mesmo, né? Era uma coisa meio suspeita, só que até então não tinha se noticiado nenhum crime, ninguém era procurado, então ficou só aquela questão mesmo de ninguém nunca ter pedido uma nota fiscal no local, sabe? Bom, e os próximos passos de Daniel e Suzane foram os seguintes. Às 2h56, né, segundo a polícia, eles saíram do motel, passaram nesse cybercafé onde tinham deixado o Andreas, buscaram ele e foram para casa do Daniel. E o que acontece? Lá, o Daniel tinha dito pro Andreas que ele poderia andar numa uma das motos, né? Que ele teria feito o concerto e tudo mais. Aproveitaram ali alguns momentos e às 4 da manhã, Andreas volta para casa junto com Suzane. E aí começa a segunda parte do plano de Suzane com os irmãos Cravinhos. Porque o que acontece? Eles precisam, né, entrar na casa e precisam se deparar com aquela cena. Então, como é que isso ia ser feito? Suzane já tinha bolado tudo na cabeça dela, porém, deu tudo errado, como a gente já sabe. Mas eu vou contar pra vocês qual foi o passo a passo dessa segunda parte do plano dela, que foi completamente frustrante para ela logo em seguida. Bom, às 4h09 da manhã, mais ou menos, aconteceu a primeira ligação para a polícia. Quem efetuou essa ligação foi o Daniel, e ele conta para a polícia que ele estava na frente da casa da namorada dele, e o ambiente estava muito estranho, estava suspeito, porque a casa estava aberta e os pais, né, da sua namorada não atendiam o telefone. Porque o que acontece? Assim que eles chegaram no local, a Suzane teria deixado tudo aberto para criar esse cenário para que ela conseguisse enganar o Andreas. Então ela entra, ela faz ali uma cena de teatro dizendo que aquilo era muito suspeito. Ela entra correndo para dentro de casa junto com o Andreas, ela corre para a cozinha, pega uma faca, a casa está um pouquinho bagunçada. Ela pega o telefone e começa a ligar para os pais. Obviamente ela sabia que eles não iam atender porque eles já estavam mortos, mas ela tenta criar essa narrativa para colocar isso na cabeça do Andreas, que tinha acontecido alguma coisa, que tinha alguma coisa muito errada na casa. Bom, Alexandre Paulino é o primeiro policial a chegar na cena ali na residência dos Richthofen, e o que ele vai fazer? Ele conta, né, que o cenário em si, isso no julgamento já, né, do trio. Ele vai contar que o cenário em si é uma cena de crime completamente amadora, né, feito por criminosos amadores. Porque ele relata que o cenário que ele encontra é totalmente o oposto de um cenário que seria de um latrocínio real, porque ele encontrou joias no chão, ele encontrou celulares, ele encontrou dinheiro, ele encontrou uma arma jogada no chão dentro do quarto. Então, quem vai cometer um latrocínio não deixa a arma para trás. Então, ele conta que aquilo era uma cena completamente bizarra,
muito forte por conta da situação dos corpos, porém era uma cena de crime muito mal montada. E ele vai contar também em depoimento que duas perguntas foram, da parte de Suzane, foram completamente suspeitas para ele. Aquilo levantou todas as antenas possíveis de suspeita já direcionadas para Suzane. A primeira pergunta que ela faz quando eles chegam é qual seria o procedimento que a perícia faria no local. Então, assim, ela não teve preocupação nenhum com qualquer outro assunto a não ser o procedimento da perícia. Isso ele já tinha, né, entrado, se deparado com o local ali, com os corpos. E a segunda pergunta que ela faz logo em seguida é como é que os pais dela estavam. E aí, ele como um bom policial, muito esperto, né, já experiente, ele fez ele deu a seguinte resposta. Ele falou que os pais dela estavam bem. E aí ele vai contar em depoimento que no momento que ela ouviu a resposta, né, do policial, ela muito espantada, ela pergunta como. E isso levantou muita suspeita do policial. E aí mais uma suspeita, só que agora direcionada pro Daniel, é que ele pergunta se o policial sabia se tinham levado alguma coisa da casa, porque até então ele sabia que tinham que os Richthofen guardavam uma quantia de dinheiro dentro de uma caixa, né, de uma maleta. E aí ele fala a quantia exata do dinheiro que estava guardado, que foi o dinheiro que eles acabaram retirando. Isso levantou muita suspeita, né, por ele ser só um namorado e saber da quantidade que era guardada, né, que deveria ser um segredo de família. Bom, o policial deixou ali alguns parceiros dele com o pessoal que estava ali fora com o trio, né, que era Suzane, Andrés e Daniel. Então eles entraram, fizeram toda aquela checagem no local para ver se tinha mais alguém na casa. E logo em seguida ele sai, depois de ter feito toda essa primeira busca, né, dentro da casa. E aí ele chega em Daniel e ele diz pro Daniel contar pra Suzane e pra Andrés o que teria acontecido, né? E ele já teria solicitado, né, alguns carros de resgate, algumas viaturas de resgate, com medo de acontecer alguma coisa com os filhos do casal, né? De alguém passar mal, alguma coisa do tipo. Então Daniel ele chegou ali em Suzane e no Andrés, ele abraçou os dois, contou. Eles ficaram de cabeça baixa e Suzane chegou no policial e perguntou o que ela ia fazer a partir daquele momento, né? Bom, todo o procedimento aconteceu, né? A Suzane foi encaminhada para a delegacia junto com o Daniel para fazer, né? Para redigir o boletim de ocorrência. E o que vai acontecer? Às 6 da manhã eles estavam lá na delegacia, todos os três, e o comportamento dos dois, de Daniel e de Suzane, já levantava muita estranheza já dentro da delegacia. Por quê? O André estava dormindo, né? Ele acabava tirando um cochilo uma hora e outra porque estava muito cansado, né? E aquela era uma situação muito traumatizante. E Suzane com Daniel, eles simplesmente ficavam trocando carícias e beijos. E enquanto estava sendo feito o boletim de ocorrência, Suzane ficava trocando muitos beijos, muitas carícias com Daniel, até o momento em que ela vira pro delegado que estava no caso e ela fala pro delegado a seguinte frase: Eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram meus pais. E logo em seguida ela olhou pro Daniel e deu um sorriso. Então isso levantou muita suspeita para os policiais, que eram pessoas muito experientes e já sabiam, né? Já tinham ali um conhecimento em comportamento de pessoas com a mentalidade assim como Suzane e os irmãos Cravinhos acabaram que tinham, né? Bom, as investigações começaram a acontecer e a polícia já era muito experiente, então desde o início essa ideia de latrocínio já tinha sido descartada, né? Não teria sido descartada, mas não era uma linha de investigação direta, né? Não era uma linha de investigação principal. Então o foco da polícia foi investigar as pessoas próximas ao casal, né? Que são filhos, empregados, amigos, vizinhos. Então essa foi a linha principal de investigação da polícia. Né? E graças a Deus, graças à experiência da polícia, foi a linha de investigação correta para se chegar ao mandante, né, do crime e aos executores. Bom, não precisou a polícia cavucar muito, né, para saber, para acabar descobrindo aí o que teria acontecido, né, naquela noite com o casal. Porque o que acontece? A polícia investigou o relacionamento de Suzane com Daniel, começou a perguntar para amigos, vizinhos, alguns empregados da casa, e acabaram descobrindo que os pais não aprovavam o namoro dos dois. Então foi muito simples, eles precisavam de uma confissão, precisavam de algumas provas, e o que eles fizeram? Eles escolheram depoimentos dos três. E o que vai acontecer? Suzane, ela vai dar algumas contradições em depoimentos diferentes. O segundo depoimento de Suzane ele vai acontecer no dia 4 de novembro de 2002,
né, pouquíssimo tempo depois do crime. Esse segundo depoimento era para esclarecer algumas contradições que houveram no primeiro depoimento de Suzane. E logo em seguida, a polícia também começou a suspeitar de uma compra de uma moto que o Christian tinha feito alguns dias depois do assassinato, né, do casal. E foi, né, redigido aí um pedido de prisão pro Christian, no caso no dia 8. E enquanto isso eles interrogavam o Daniel. E no próprio dia 8 de novembro de 2002, os três vão acabar confessando aí o crime. E bom, por incrível que pareça, eu fiz algumas pesquisas, eu não consegui achar o certo, né? Onde é que estava a Suzane entre a data de 2002 e 2006. Eu vou explicar para vocês porque eu estou citando essa data de 2006. Eu não sei ao certo se Suzane passou esse tempo respondendo em liberdade, porque 2006 foi o julgamento, né? Eu não sei se ela passou aguardando o processo em liberdade ou se ela estava presa. Por que eu tô levantando essa questão? Porque lá em dia 5 de abril de 2006, a Suzana ela vai dar uma entrevista muito polêmica, por sinal, para o programa Fantástico. Essa entrevista seria dividida a gravação em duas etapas, né? E a primeira etapa ela seria gravada ali no apartamento do advogado de Suzane, que fica ali no bairro do Morumbi. O cenário, no modo geral, era praticamente o seguinte: a equipe do Fantástico encontrou Suzane, uma jovem de 22 anos, com uma aparência física, tentando entregar a imagem de boa moça, porque ela estava ali com pantufas de desenho animado, ela estava com uma blusa de estampa de desenho animado, então ela estava tentando imprimir para a sociedade uma imagem de uma moça indefesa, né? E isso é dito também em julgamento, né, por conta de que essa entrevista ela foi levada em consideração no julgamento e ela foi encarada aí como uma tentativa da defesa de Suzane de imprimir uma pessoa inocente, uma pessoa boa que não seria capaz de cometer um crime assim como ela cometeu. Mas por que eu falei para vocês que essa entrevista ela é muito polêmica? A equipe do Fantástico é muito perspicaz, né? Como eles sabiam que estavam lidando com uma pessoa que estava sendo acusada e no primeiro momento era uma reconfessa de ser mandante, né, do crime, de tirar a vida dos próprios pais. Então o que eles fizeram? O acordo com o advogado de Suzane era que os bastidores da entrevista não fossem ao ar. Só que tem toda uma preparação, né, dos entrevistados até o momento da entrevista em si. Então aqui é o momento de maquiagem, é o momento de preparar o microfone, preparar o cenário, o ambiente para poder ter a gravação em si. E aí o que acontece? Eles deixaram o microfone de Suzane e do advogado ligados antes das gravações. E aí, no momento em que eles estavam se preparando ali, colocando os telefones, o advogado de Suzane, em um canto específico, ele vai pedir para Suzane chorar da entrevista. E isso levantou todas as bandeiras na sociedade de suspeita, porque não tinha sentido o caso a Suzane fosse uma pessoa inocente ou alguém que teria sido manipulada, assim como ela tentou descrever em julgamento, que ela teria sido manipulada pelos irmãos para estar participando de um crime tão brutal. Não teria motivo para que o advogado dela pedisse para ela chorar, né? Porque se ela estaria realmente emocionada, isso aconteceria naturalmente. Essa parte foi ao ar no Fantástico e foi levantada essa questão pela equipe do Fantástico. E o advogado de Suzane, logo em seguida, ele saiu em defesa, né, da sua cliente. Ele disse que naquele momento ele disse aquilo para Suzane para que ela conseguisse comover o irmão dela, né, com um choro, porque até então André estava recorrendo na justiça para que Suzane fosse retirada do direito de receber a herança dos pais, né? Porque ele não conseguia perdoar a irmã pelo que ela tinha feito e ele queria que ela não tivesse direito a um centavo da herança da família. Mas enfim, essa entrevista passou, o julgamento chegou, e o julgamento ele começou a acontecer no dia 5 de junho de 2006. E esse julgamento, gente, foi também confuso, muito problemático, porque que acontece? A defesa, no dia que teria sido marcado, né, que era para começar o julgamento, os advogados dos irmãos Cravinhos, eles não compareceram ao júri, e eles alegaram aí que eles não tiveram tempo para se encontrar com seus clientes para preparar uma defesa. E aí esse julgamento, nesse dia específico, ele foi cancelado, né? Ele foi adiado e ele aconteceria em outra data. E aí, para evitar mais confusão, né? O juiz do caso, ele tomou uma das atitudes ali que foi
muito interessante, né, e foi muito eficiente, é que ele decidiu nomear um defensor público para os irmãos Cravinhos, caso acontecesse dos advogados dele faltarem na nova data de julgamento. E o primeiro julgamento, o primeiro dia, né, de julgamento, ele vai começar ali no dia 17 de julho de 2006. Então, do primeiro dia que teria sido marcado, que era no dia 5 de junho, demorou um pouco mais de um mês depois para isso acontecer. Só que a gente vem contar também que se passaram 4 anos depois do crime. Então, assim, foi bastante tempo. É assim que acontece no Brasil até hoje. Demora muito tempo para se acontecer as oitivas, que são as audiências de instrução. E também demora-se para ter o julgamento, demora-se para sair a sentença. E muitas vezes esse tempo que demora-se, né, se caso o réu ele fique ali aguardando em prisão, esse tempo que ele ficou preso é descontado da pena final. Eu não vou contar em detalhes aqui todos os dias dos julgamentos, porque aconteceram muitas coisas, só que assim, não foram nada muito relevantes, mas foram julgamentos longos, mas no modo geral, para explicar para vocês, o lado de Daniel dizia que Suzana era uma pessoa que estava sendo é, que estava sofrendo alguns abusos por parte dos pais, que ela sofria violências, e tanto psicológicas quanto físicas, e que essa decisão foi tomada na tentativa de defesa ali de Suzane, para tirar Suzane daquela vida. E o lado de Suzane foi completamente oposto, porque a versão de Andréas nos depoimentos dele era que essa história toda de abuso psicológico e físico era tudo mentira, e o lado de Suzane vai defender aí que os irmãos Cravinhos eram pessoas manipuladoras, que Suzane era uma das vítimas no caso, mas estaria viva, né? Porque ela teria sido influenciada a colaborar com esse crime. No geral, é um jogando a responsabilidade pro outro, mas acabou que não convenceu muito o júri nessa questão. Enfim, todos condenados. E eu vou fazer a leitura para vocês da sentença que foi lida aí no dia 22 de julho de 2006, né? Esse julgamento ele durou 5 dias. E eu vou ler aqui para vocês quais foram as penas para cada um dos acusados. Vamos lá. Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção pelo assassinato de Manfred e da psiquiatra Marísia, mortos a pauladas no dia 31 de outubro de 2002. A pena base foi de 16 anos e mais 4 pelo agravantes esses para cada uma das mortes. Os dois tiveram a pena reduzida, né? Na época, Suzane por ter sido menor de idade na época do crime e Daniel por ser réu confesso, por ter confessado ali os crimes. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. A pena base dele foi de 15 anos e mais 4 anos pelos agravantes, também para cada uma das mortes. E ele também teve ali a sua redução por ter confessado o crime também. Como a gente sabe, no Brasil, a pena máxima de reclusão em regime fechado são de 30 anos. Porém, depois desses 30, o réu ele não está livre, ele só vai cumprir em outro regime, seja ele no semiaberto, seja ele no aberto. Mas sabemos que na época os três foram condenados a quase 40 anos de prisão. E aí nós temos dois detalhes aí na condenação dos três, né? Eles ainda podiam recorrer, mas não podiam aguardar em liberdade. E eles também não poderiam ser submetidos a um novo júri, né? Até porque a pena base deles foi menor do que 20 anos, que a gente sabe que pela Constituição brasileira a pena base a partir dos 20 anos de prisão, eles podem ali recorrer a um novo tribunal do júri. E essa pena inferior que eu falo 20 anos é 20 anos por homicídio praticado, tá, gente? E o próprio advogado, né, de Suzana, ele saiu do tribunal muito triste, porém ele falou que não ia recorrer, mas ele queria tentar a redução da pena da sua cliente. Bom, e eu já vou fazer uma correção aqui, é uma informação que eu passei para vocês, que era de eu não saber, né, aonde foi que Suzane ficou nesse tempo de 2002 a 2006, né, que foi essa brecha que a gente teve, que eu ia acabar deixando, né, no meio do vídeo, mas eu acabei encontrando. O que acontece? Suzane, em 2002, ela teria sido transferida, né, para o presídio do Carandiru, presídio feminino. Christian teria sido transferido para o Belém 2, Daniel para o Belém 1. A Suzana ela teve um pedido de habeas corpus, né, em 2004, em dezembro, meados de dezembro. Esse habeas corpus teria sido negado, porém ele teria sido aceito em 2005, junho, para ser mais específico.
Tanto é que ela foi solta no final do mês, aí nesse momento ela estava na rua, isso foi antes do julgamento. Ela estaria na rua e foi quando aconteceu a entrevista. E logo após a entrevista foi que Suzane teria sido presa novamente, porque a entrevista foi levada em consideração, Suzane teria sido. é, a- a- Como a polêmica de tudo teria acontecido, a justiça não deixaria Suzane solta nas ruas, então ela foi presa novamente. E aí a gente vai entrar já na área do semiaberto, né? Que é aquela área que o presidiário ele pode sair para trabalhar, mas à noite ele teria que voltar para o presídio. Em 2013, para ser mais específico, ali em fevereiro, os irmãos Cravinhos receberam, né, esse direito do regime semiaberto. E aí foi a primeira vez que eles saíram desde 2006, né, de dentro do presídio. Suzane ela foi entrar no regime semiaberto um ano depois, que foi em 2014. Sem contar que tendo em vista aí o comportamento de Suzane dentro do presídio, porque ela tinha bom comportamento, não apresentava nenhum histórico ruim dentro da cadeia. E só que a gente vai entrar numa questão que chama um pouco a atenção, porque é, pouco tempo depois que ela recebeu essa progressão de pena aí, que foi ela entrar no regime semiaberto, ela entrou no regime semiaberto, porém um pouco depois ela pediu para retornar para o regime fechado dentro do presídio de Tremembé, porque ela teria medo de sofrer represálias na rua, né? Porque a polêmica era muito grande, então ela era muito reconhecida nas ruas, ela teria medo de sofrer algum atentado, alguma coisa assim, contra a própria vida dela. Bom, a juíza recebeu esse pedido com uma estranheza, mas acabou acatando ali o pedido de Suzane, até porque Suzane relata que já teria sofrido, né, algumas opressões desde a época do presídio do Carandiru. Só que aí no final de 2015, ali por volta de outubro, Suzane já teria cumprido um terço da pena de 39 anos que ela teria sido condenada. Então ela recebe mais uma vez essa progressão de pena para o regime semiaberto. E junto com esse benefício também Suzane conseguiu aí o benefício das saidinhas, né? Que é assim chamado no Brasil, que são essas saídas temporárias para feriados e coisas do tipo. Então Suzane também, pelo fato dela ter um bom comportamento na penitenciária, não ter nenhum histórico ruim, ela recebeu essa progressão de pena e mais esses benefícios das saidinhas. Nesse período, né, presa aí no presídio de Tremembé, Suzana ela teve um relacionamento com a famosa Sandrão. Sandrão, para quem não conhece, ela acabou sendo presa aí por alguns crimes que eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui, porque o vídeo não seria sobre ela, mas Sandrão também ficou conhecida e ela veio um pouquinho para os holofotes da mídia, porque ela já teria tido um relacionamento com nada mais nada menos do que Elise Matsunaga. Só que isso chama um pouquinho de atenção, porque especula-se que acabava que aconteceu um triângulo amoroso entre as três, né? Porque esse namoro e até houve um casamento de Suzane com a Sandrão, mas estima-se aí, isso aconteceu em 2014, mas estima-se que havia sim um triângulo amoroso entre as três, porque elas trabalhavam ali dentro do presídio no mesmo local e elas acabavam ficando na mesma região ali de celas, né? Que eram celas destinadas para casais. Mas enfim, a gente não vai entrar muito nesse assunto, até porque não é tão relevante para o caso em si, mas é só para passar uma informação para vocês de qual foi o histórico de Suzane dentro do presídio. E aí vai acontecer uma polêmica um pouco tempo depois, né? Que Suzane teria ali o seu regime semiaberto, né? Designado para ela, que é o seguinte: nesse caso, ela não pode se deslocar para outra cidade, ela não pode fazer uma mudança, né, de residência. Foi até pedido para ela isso por parte da defesa e assim ela fez. Porém, todavia, entretanto, em 2016, Suzana ela foi para uma cela solitária para ficar numa espécie de observação judicial, porque ela teria passado o endereço errado, né? Ela teria informado para a justiça ali o endereço errado da sua residência, né? De onde ela ficaria. Até porque ela foi presa em um outro local que era diferente do endereço que ela teria passado para a justiça. E isso para a justiça é considerado como um erro muito grave. E aí, por ter cometido isso, Suzana ela perdeu o direito do semiaberto, ela acabou voltando para o regime fechado. Mas aí os anos se passaram, a Sandrão ela teria sido transferida de presídio, acabou que não teve mais contato com Suzane, houve um término da relação delas. E depois de muito tempo, a gente veio trazer uma atualização do caso, que eu falei para vocês no início do vídeo, que era a seguinte questão: Suzane von Richthofen está nas ruas hoje. Bom, nesse ano de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele concedeu a Suzane o regime aberto.
Tendo em vista que Suzane teria já tido uma redução de pena de 39 para 34 anos e 4 meses, e ela já teria cumprido uma boa parte, né, dessa pena, e ela teria bons comportamentos na prisão, teria feito os trabalhos dentro da prisão e também teria passado por alguns momentos de regime semiaberto, sem demais infrações fora essa do endereço passado errado. Então foi concedido a ela para terminar de pagar a sua pena em regime aberto, ou seja, Suzane está livre da cadeia. Ela não é considerada uma pessoa livre que não deve nada para a justiça, mas Suzane não precisa mais se deslocar para os presídios para poder passar a noite. Então, assim, desde 2017 a defesa de Suzane vem tentando nessa redução de pena, só que o que acontece? O Ministério Público já levantou a canetinha ali e diz que vai pedir novas avaliações psicológicas para ver se Suzane tem condições de estar na rua ou não. E aí houve um impacto muito grande na justiça em relação a esse crime de Suzane, porque logo depois desse crime foi elaborado um projeto de lei aí, que é um projeto de lei que tira os familiares que cometem os crimes contra seus parentes, seus pais ou irmãos, com o intuito de tirar um benefício financeiro, que seria no caso a herança. Então esse projeto de lei ele vai tirar essas pessoas do direito de receber a herança, assim como foi feito com Suzane. E junto com esse projeto de lei foi também, né, elaborado outro que no caso foi que essas mesmas pessoas que cometessem esses crimes perdessem, né, o acesso ao espólio das vítimas, né? Então, nesse caso, a Suzane não teria acesso a nada, nenhum bem que tivesse ali o nome da família. Então, ela não teria acesso à casa, ela não teria acesso aos carros, a nada que fosse relacionado aos pais dela, ela teria acesso. E o mais curioso de tudo isso é que, assim, a herança, né, dos von Richthofen estava avaliada ali em cerca de 11 milhões de reais. Só que assim que Suzane completou 18 anos, o Manfred ele abriu uma conta para Suzane na Suíça. Então, até acho que é por conta dessa conta que foi aberta para Suzane que ah, foi né, montado esses projetos aí de leis. Ah, Até porque nada impediria a Suzane de ter acesso ao dinheiro dessa conta, porque estava no nome dela, né? Então ela só precisava cumprir essa maioridade. E essa conta, gente, ela tinha ali na base de 30 milhões de euros. Então é muito dinheiro, muito mais do que o valor do estimado, né, do capital total da família von Richthofen, que seria o valor da herança, né, que seriam distribuídos ali entre eles, que no caso seria a Suzane e o Andreas. Em 2011, ali mais ou menos, na faixa ali do início de fevereiro, a justiça decidiu que Suzane não era apta para receber a herança da família, né? Então eles ausentaram Suzane da herança da família von Richthofen. Até porque acho que 2 meses depois, né, do crime, a Suzane ela tentou ali uma pensão alimentícia do espólio da família, só que isso foi recusado pela justiça. Bom, em 2014 também Suzane ela procurou a justiça, né, no intuito de abrir mão da herança dos pais e para que toda a herança fosse designada somente para Andreas. E nessa procura também da justiça, ela queria se encontrar, ela manifestou um desejo de se encontrar com o Andrés, que eles não se viam desde 2006. E aí houve-se todo o processo, né, de investigação e tudo mais, e em 2015 a justiça ela decretou que realmente a herança deveria ser entregue somente para Andreas. E como todo mundo sabe, logo depois dessa polêmica toda, houve-se ali a filmagem de 2 filmes, não sequenciais, mas 2 filmes que eu posso dizer canônicos, né? Para quem não sabe o termo canônico, é que tem ligação um com o outro, que seriam 2 filmes e um foi muito famoso porque a versão que seria representada de Suzane von Richthofen, ela teria sido a Suzane teria sido representada em papel por Carla Dias, né, uma atriz muito famosa, até que participou de das últimas edições aí do Big Brother, uma atriz consagrada, né, que interpretou o papel de Suzane von Richthofen no filme. E aí se especula que o filme que baseia-se na história de Suzane von Richthofen seria
Não seria uma visão de Suzane, não seria uma visão da justiça, mas sim seria uma visão dos advogados de defesa de Suzane. Assim como foi também feito um na visão dos advogados de defesa do Daniel Cravinhos, que era namorado de Suzane na época. E já se levantou aí a informação também que vai sair um terceiro filme, que agora é uma visão da justiça, né? Então a gente espera tecnicamente que esse terceiro filme venha com alguns fatos reais, porque os filmes eles estão, segundo a própria justiça, segundo o Ministério Público, esses dois filmes, né, eles distorcem muito, né, as visões ali que tem as investigações, eles distorcem muito ali alguns intuitos de informação. O filme da Suzane, por exemplo, tenta passar que Suzane é uma pessoa boa, que foi manipulada. É como eu disse para vocês, a visão dos advogados, os relatos dos advogados que são feitos ali, a versão da Suzane von Richthofen. Assim também como a versão do filme do Daniel. E agora, nesse caso, a gente acaba aguardando aí que venha, né, a versão contracenada aí, uma versão da justiça. Então o mínimo que a gente espera é que venha ali com todos os fatos, sem qualquer distorção e que venha com todas as verdades em jogo, né? E na internet está se levantando muitos burburinhos em relação à soltura da Suzane, até porque as pessoas entendem que o crime foi completamente brutal, foi um crime cometido por pessoas sem coração e muitas delas não conseguem entender como Suzane está solta hoje nas ruas. Mas falando em termos judiciais, a gente tem que entender que Suzane tecnicamente teria pego pena máxima na época que ela foi presa e condenada, que ela teve uma redução de pena e que ela cumpriu boa parte dessa pena em regime fechado. Suzane ficou praticamente mais de 20 anos aí trancada dentro das celas. Eu não posso expressar a minha opinião pessoal, mas a gente tem que levar somente para esse lado mais técnico, né? Porque trata-se da justiça. Então, Suzane ainda está cumprindo, né, a sua pena, que é no total de 34 anos, então teria mais alguns anos pela frente. Suzane ainda é considerada uma pessoa que deve à justiça, né, até porque não se acabaram os anos da condenação dela, porém ela pode transitar livremente pelas ruas. E querendo ou não, tá longe de nosso alcance um questionamento em relação a isso, até porque falando sobre números, ela pegou como eu disse para vocês, pena máxima e cumpriu um bom tempo disso, ela não poderia ficar um pouco mais em relação às reduções de pena e a relação do tempo máximo de prisão em regime fechado que o brasileiro pode ficar. Então, essa é a nova atualização do caso, a Suzane já está na rua, ela está tentando recomeçar a vida dela, mas a gente sabe, né, que pode passar o tempo que for, ela ainda vai ser conhecida por esse crime, até porque o casal Richthofen não volta mais. E ela vai carregar sempre essa culpa de ter tirado a vida dos pais por conta de dinheiro. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você tem alguma informação que não foi dada no vídeo, se você quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Se tem algum caso que você queira ver em específico, fique à vontade também nos comentários. Eu quero agradecer a galera que está vindo do canal, que tá vindo do vídeo da Flor de Lis, que até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, ele tá com mais de 13 mil visualizações. Isso é sensacional para um canal que tá começando e que eu não consigo ainda ter muita frequência com os vídeos, até porque eu tenho outros conteúdos na internet também. Caso vocês queiram conhecer, eu posso deixar depois em um próximo vídeo na descrição para vocês verem. Então eu também trabalho com lives e como é muita correria, fica muita coisa para mim, então eu consigo pegar uns casos ali, estudar bastante, montar um roteiro. Vocês estão vendo que esse vídeo é muito longo, são casos muito extensos e eu prefiro sempre gravar casos que tem uma conclusão final, que seria a condenação dos envolvidos no caso. A gente tem um caso específico aqui no canal, que é uma exceção dessa minha preferência, que é o caso Lucilene, que muita gente também tá vindo por esse vídeo, até porque, até o momento da gravação desse vídeo que a gente tá hoje, o vídeo do caso da Lucilene tá com quase 3 mil visualizações. Então, muito obrigado a vocês que estão vindo, vocês estão se inscrevendo, saibam que
a inscrição de vocês, o comentário de vocês nos vídeos que eu posto é um incentivo para eu continuar gravando. E cada coisa que vocês deixam, eu fico muito feliz com os comentários. Peço desculpas se eu usei algum termo que não seja do agrado de vocês, eu tento sempre melhorar. E também tento sempre melhorar na edição, trabalhando bastante na minha dicção para não gaguejar tanto para vocês. Ah, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, pelo amor de Deus, de deixar um like, se inscrever no canal se ainda você não for inscrito. E para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar, você só clicar nesse sininho que está embaixo e ativa a notificação para receber todas, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, você já vai receber logo de cara para você assistir e acompanhar mais um caso aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que está vindo, todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está dando apoio. Eu espero ver vocês na semana que vem com mais um caso aqui no canal. E agradeço de coração ao apoio de todos vocês, meus peritos e minhas peritas. Eu sou o Nakamura, esse aqui é mais um vídeo no canal O Crime. Muito obrigado e até a próxima.